Pessoal, boa noite. Pô, primeiro, aí, obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho de conhecimento de vocês. Dessa vez não é meu, vai ser do Marcelo. O Marcelo comentou para eu apresentar o Marcelo. Hoje nós temos dois Marcelos, temos o Marcelo Wagner e o Marcelo Picarelli. Vou convidar então, Marcelo, que tu te apresente brevemente e depois tu já pode dar segmento com a tua aula, tá? Fica à vontade, amado. O espaço é todo seu hoje. Tá certo, tá certo. Primeiro de tudo, agradecer a ti, né, Anderson, ao Marcelo também, Wagner e a Founders Club, a experiência, né, eu trocar experiências aqui, trocar umas ideias com vocês, né. Eu não sou empreendedor, não sou na iniciativa privada, eu sou policial federal já há mais de 20 anos, sou delegado de polícia federal e eu tenho formação em planejamento já de antes da polícia. Dentro da polícia, eu aproveitei oportunidades que eu tive para auxiliar os trabalhos com método, né, com método, planejamento e gestão. Tenho um mestrado em ciência política também, onde eu abordei, na época, a reforma administrativa do Estado, na época do Fernando Henrique Cardoso, aprofundei muito o funcionamento da burocracia e como melhorar. E mais recentemente fiz um MBA em desenvolvimento humano gestores na Fundação Getúlio Vargas. Foi através desse MBA que eu conheci a Mariana, a curso, que foi o contato que me apresentou o Anderson, né? E quando eu conheci, me deparei com o Soul Summit aqui em Porto Alegre, fui entender o que é isso, né? O que é esse novo mundo, esse empreendedorismo, né? Que eu estava, ainda bem por fora, tô meio boiando. Não me afogo mais, mas pelo menos estou boiando agora, nadando para tentar entender. Mas uma coisa eu já aprendi, né? Que vocês, empreendedores do Brasil, cara, vocês são ninja, né? Não são ninjas, são samurais, são mestres, porque é um mundo totalmente averso ao empreendedorismo, ao crescimento econômico, é uma mentalidade burocrata, né, cartorial, desde o tempo de Portugal. E eu que sou do direito, eu digo, né, é um manicômio judiciário, a questão penal é um manicômio judiciário, mas você vive no manicômio tributário, né? Um manicômio tributário, é um absurdo. E como eu trabalho agora fiscalizando as empresas de segurança privada, eu tenho tido mais contato com os empresários, eu vejo que não é só o tributário, o manicômio, tem milhares de obrigações trabalhistas, obrigações previdenciárias, é tudo, parece amarrado para não evoluir, né? Porque se evoluir, o Estado vai lá e te morde. E vocês estão agora surgindo, que eu digo, se estão no limiar da história, né? Vocês estão começando. Eu não sabia nada desse mercado, fui entender um pouquinho, né? Não sabia o que era Venture Capital, MVP, o que é isso? Para mim, MVP era o jogador mais importante da final do basquete da NBA, né? Most Valuable Player. E tem um investidor anjo também, não sabia de nada disso. Mas eu fui ler um pouquinho, fui tentar me inteirar para ver o que eu posso contribuir aqui com vocês, né? Para não dar a bola fora também, né? E o que eu entendi realmente é um negócio que está começando, está cheio de gás, cheio de energia, os fundadores são os próprios que estão tocando, e o que eu vejo que eu posso ajudar é a questão de gestão. Por quê? Porque quando cresce, tudo quando cresce fica mais complexo, fica mais complicado, exige novas tarefas, né? Se os sócios não brigarem, não se matarem, eles têm que dividir responsabilidades, aprender a delegar e crescer juntos, né? Seguindo esse sonho. Eu até, começando já, eu vi uma dissertação de mestrado sobre startup, peguei uma definição que me ajudou a entender, né? Startup, então, é um empreendimento inovador com potencial para crescer e ganhar escala. E é um negócio de risco, já que na maioria das vezes ninguém testou a ideia antes para ver se dá certo. Isso aí me lembrou muito o que o filósofo, aquele Capitão Kirk, falava, né? Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Eu acho que é assim que os empreendedores estão, né, cara? Estão tentando ir, não sabem para onde, ninguém esteve lá ainda, mas estão criando. E conseguem criar valor, gerar valor. Dentro dessa, pensando, né, quando o Anderson me convidou, o que eu posso trazer aqui, eu trouxe coisas pequenas sobre liderança e chefia, adaptadas, vendo a questão da cultura brasileira, né?
A gente tem que estar sempre entendendo em que ambiente que a gente está atuando. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, né? A minha visão de chefia e liderança e alguns insights, algumas dicas com base na minha experiência profissional que eu vou falando ao longo do tempo aqui. Então, tá, esse é o tema da noite, né? Como chefiar e liderar. Eu tenho que começar dizendo para vocês que, na minha opinião, tá, chefiar chefia e liderança não é tão dicotômico assim, né? Eu vejo muito material na área de administração, mas eu pego uma bagagem mais ampla de ciências sociais, né? Então, eles botam muito aí, o chefe é assim, o líder é assado, o chefe é malvado, né? Só usa comando e controle, um líder eleva as pessoas. Então. Eu vejo a questão seguinte, a chefia, a liderança, mais como degraus, como escalas, como níveis de eficiência na administração das pessoas, né? Tu começa como um trabalhador de ponta, tu se destaca e, de repente, tu é escolhido para ser chefe, começa a chefiar. E muitas vezes não te treinam para isso, né? É o que aconteceu comigo, acontece com a maioria das pessoas, tu não é treinado para chefiar, mas aos poucos tu vai se aprofundando, vai melhorando, vai sendo mais eficiente, vai sendo um gestor eficaz, até que tu chegue no nível de liderança, né? E eu acho que essa é uma visão melhor de se ter, porque as pessoas muitas vezes terminam tendo medo de ser chefe. E ser chefe e liderar tem compromissos com o resultado, compromissos com a equipe, compromissos com a empresa. Então, penso eu que essa ideia de chefia, gestor, né, diretor, até chegar um líder, eu acho que é um caminho mais edificante, mais benéfico, né, para quem está começando. O que eu trago para vocês essa minha ideia, né? Repensando nas aulas, para organizar as aulas que eu faço. Eu digo sempre que eu tenho uma crença interior dentro de mim, óbvio que é dentro de mim interior, mas tenho uma crença interior, é que as coisas sempre podem ser melhor, sabe? Por onde eu trabalhei, eu olhava e pensava, poxa, podia ser melhor organizado, nós podíamos produzir mais, a gente podia acertar mais, né? Não cometer tais erros. E o que eu fui descobrindo com o tempo, e através dos estudos também, é que as coisas, para melhorar, elas precisam necessariamente que as pessoas se unam, que a gente se apoie e se una, né? Dentro das ciências sociais que eu peguei, diz o seguinte, que é necessário que tenha uma consciência de comunhão de destinos. Aquele grupo tem uma consciência que os destinos dele estão entrelaçados. Aliás, isso é o que distingue um povo, né, que vive num determinado país de uma nação. A nação, as pessoas têm uma consciência de comunhão desses destinos. E eu acho que isso a gente pode trazer para o microcosmos, que é um ambiente de trabalho, até um time, né, um time de futebol, por exemplo. Quantas vezes a gente vê time com craques, cheio de craques, que não ganha campeonato nenhum? O Paris Saint-Germain aí, que tinha os maiores craques do mundo, os mais bem pagos, e não ganharam, não foram adiante. Então, para que tenha essa união, essa consciência de união, necessariamente precisa de um líder. Essa é a visão que eu tenho. Tu precisa ter um líder que vai ser o catalisador dessa união. Não que ele seja alguém mágico, que vem de cima, né? Porque também eu leio tanta coisa sobre liderança, que o líder tem que ter tantos atributos que parece que ele é um super-homem, né? Só falta ele usar capa e botar a cueca por cima da calça. Mas não, o líder é simplesmente um ser humano, é um ser humano como mais um qualquer. Ele é um ser humano, só que é um ser humano interessado no grupo, tem essa visão ampla, né? E dentro dos estudos que eu fui vendo, da onde é que vem o termo líder? Afinal, né, nós do direito, a gente costuma ver a origem da palavra, né? Então, essas palavras, líder, pelo que eu estudei aí, eu vi que ele tem duas origens, né, registradas. Uma seria uma palavra nórdica, parecido com líder, não sei como é que seria um condutor, né? Imagina naqueles países do norte da Europa, onde tu tem uma cidade, uma vila no plano, e tu tem uma estrada, tu tem que subir uma montanha, passar um desfiladeiro e chegar na outra cidade lá embaixo.
E não tem como cavalo passar lá até. As pessoas não tinham dinheiro para cavalo, tu tem que ir a pé. Só que se tu perde no caminho, tu morre. Então tu contratava esse condutor, esse líder, que ele vai levando as pessoas pelo caminho, quer dizer, ele leva o caminho, as pessoas até um objetivo que todos querem chegar lá. E um outro termo de líder que eu peguei também, num documentário do History Channel, por sinal, que era assim, as aldeias germânicas, né, sempre em guerra, com invasão do período romano, as aldeias tinham um chefe da aldeia. Mas quando estourava uma guerra ou uma crise, eles elegiam um líder, que era um chefe guerreiro, que seria, digamos, o chefe guerreiro, um general responsável por coordenar, comandar a aldeia durante aquela guerra. O objetivo dele, o que é? Manter a aldeia viva. Fazer o máximo possível esforço para a aldeia não sucumbir, não morrer, não virar escravo. Então, dentro de um do outro, a gente vê que o líder serve exatamente isso, para juntos, unir as pessoas, né? O objetivo do líder é manter as pessoas unidas para sobreviverem. E eu acho muito, muito interessante, porque termina sendo a ideia de um líder no ambiente empresarial ou num time, termina sendo isso, né? O principal papel do chefe, do líder, é manter a equipe unida, para unir forças para atingir um objetivo, superar um obstáculo, superar uma crise. Me desculpe a coisa simples, prosaica, tá? Mas é como isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma equipe, né? O pessoal de uma vila atacada, uma equipe, tá? Se a equipe está unida, ela está mais forte, está mais resistente. Agora, se tu pega uma pessoa e tira da equipe, é fácil quebrar ela, né? Isso é tão antigo que os próprios romanos já colocavam como o manual da guerra, né? Dividir para conquistar. Se tu divide as pessoas, tu quebra elas. E a união de uma equipe é o que previne que as pessoas quebrem, né, psicologicamente. E essa é a visão que eu tenho em termos de perfil e liderança. Por isso, o chefe tem que, o principal responsável por manter a equipe unida é o chefe. Não adianta. Mas por que eu digo isso? Tem que falar um pouco de mim para vocês entenderem de onde é que eu estou tirando essas coisas, né? Não vou explicar tudo, tintim por tintim, devido ao tempo. Já remeto vocês ao meu LinkedIn, lá onde eu tenho vários textos, onde fui abordando cada uma dessas partes, tá? Em primeiro lugar, eu sou eu, né? Esse storyboard, é família, né? Eu tenho a minha família, minha esposa Karina, nós estamos juntos há muito tempo, a Laura e o Rodrigo. Essa é uma foto mais antiga de viagem, mas que eu gosto muito, tá? Eu vim de uma família, digamos assim, eu não tive uma infância muito feliz, tá? Meus pais, tinha eu, 2 irmãos mais velhos, meus pais brigavam muito, muita violência familiar. Quando eu comecei, tinha 6 anos, eles começaram a separar e voltavam, e eu sempre pensei, puxa, não precisava ser assim a vida, né? As coisas podiam ser melhores do que isso. E aí eu consegui construir a família que eu desejava ter, que eu não tive, né? Por isso que eu boto ali família. Esporte. Dentro do desejar, o esporte, eu era tão bom de futebol que o meu esporte foi o remo, tá? Eu pratiquei remo quase 10 anos da vida e meu sonho era ser um atleta olímpico. Eu fiz de tudo para ser um atleta olímpico, pegar uma Olimpíada, né? Tudo possível eu fiz, mas não consegui, né? Não tinha o biotipo necessário, tamanho, né? Apoio, sei lá. Consegui ser campeão sul-americano, campeão brasileiro de remo, tudo, mas nunca consegui chegar no nível olímpico. Mas uma coisa que eu aprendi no esporte, no remo, que levo o resto da vida: tudo que depender de mim na vida, eu vou conquistar. Agora, tem N fatores que não dependem de mim. Bom, aí não depende de mim. Era o que o Maquiavel pontuava na ciência política, que o príncipe tinha que ter fortuna e virtude. Fortuna é sorte, virtude é teu esforço, teu empenho. Não dá para ter tudo na vida, então faz a tua parte. Se tiver um pouquinho de sorte, tu vai adiante. Estudos, né, meus avós que me criaram, né, sempre botaram muita força no estudo, que o estudo era o que poderia tu ir adiante na vida, na melhorar de vida. A minha avó sempre
me incentivou muito a estudar, porque quanto mais estudasse, melhores condições de vida tu teria e mais satisfeito, realizado poderia ter, né? Eu digo que a minha avó Chica, acho que ela que criou a expressão lifelong learning, só que ela não sabia falar inglês ainda, mas é bem apropriado, isso aí, estuda a vida toda que tu vai evoluindo. E através do estudo, eu fui passando em concursos públicos e cheguei na carreira, né, policial federal. Estou há 20 anos já na polícia, tive bons momentos, né, bons, maus momentos. Essa foto minha com um tuareg é muito engraçada, porque eu tive na África, tive em Guiné-Bissau, onde fui dar um curso para a Academia de Polícia de lá, né, falar sobre gestão um pouquinho. Um país pobre, mas com consciência de comunhão de destino, sabe? As pessoas tinham mais união, assim, a gente vê isso em sociedade. E ali embaixo, eu participei de algumas operações, tive que viajar nesses jatos da polícia, foi bem legal. Mas o grande desafio meu foi o que está ali em cima, foi a Copa do Mundo. Eu participei na coordenação de vários grandes eventos do Brasil, né? Rio Mais 20, Copa das Confederações, sorteio de chaves e tal. E na Copa do Mundo eu fui uma espécie de CEO do Rio Grande do Sul, da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Eu era o chefe para a Copa do Mundo aqui, o responsável para a Copa no estado todo. Foi a maior experiência profissional da minha vida, né? O maior desafio da minha vida. Eu tinha até um ritual, né? Quando começou os Jogos da Copa, até anotei para não esquecer aqui, que era França e Honduras, dia 15 de junho, às 16 horas, né? No Beira-Rio, estádio Beira-Rio. E eu, um gremista, ajudando o Inter a fazer a Copa do Mundo, mas tudo bem, coisa da vida. Mas eu entrei aquele dia, criei um ritual próprio, né? Dentro do campo estava tudo ok, os times estavam entrando perfilados em campo, ouviam o hino, eu subia os degraus da arena, né, do estádio, até a último degrau lá em cima, falava com o pessoal da cabine que iam narrar os jogos, olhava tudo em volta e esperava o juiz apitar o início da partida. Ali eu relaxava, a nossa parte foi feita, porque tinha uma hora, uma data, uma hora certa para começar, e é um evento mundial, todo mundo tem que começar naquele exato momento. E nós, Polícia Federal, aqui transportávamos, dava toda a segurança para as equipes de futebol e para os VIPs, né? Então, se nós não fizesse bem feito o serviço, ia espalhar para o mundo todo o nossa incompetência, digamos assim, né? Eu falei que foi a maior evento, assim, maior conquista profissional que eu tive, melhor experiência profissional que eu tive, mas por pouco não foi a última que eu tive na vida, tá? Mas seguindo, o que eu falo de ser humano, o que eu quero falar de ser humano aqui, né? Olha só essa foto, essa imagem. Eu digo que a gente chefia e a gente lidera quem? É o ser humano, pessoal. Nós somos seres humanos. A gente aprofunda tanto um aprendizado, um entendimento sobre aquilo que é científico. A gente tem a ideia que científico é só aquilo que é matemático, que é ciências matemáticas, informática, aquelas física, tudo. Mas também existe ciência no ser humano. Existe ciência na psicologia, na sociologia, né? Entender na filosofia, entender o que é o ser humano. E eu costumo, uma vez eu li, me tocou muito, costumo colocar que o maior ativo de qualquer empresa é o humano. Na verdade, pessoal, não existe empresa. O que existe? São pessoas que estão atuando lá. Tu nunca viu uma empresa na rua, nunca viu uma empresa saindo de férias, né? Nunca viu uma igreja indo para a praia, nunca viu um colégio passeando. Não, são pessoas. Então, são as pessoas que se integram, que se associam e criam essas instituições. Então, o maior ativo que toda empresa, todo negócio tem são as pessoas, são seres humanos. Eles que criam valor, que geram valor. E o que é o ser humano? O ser humano é um bichinho que nasce tão indefeso, tão incapaz, que ele não tem garras, não tem dentes, ele nasce totalmente indefeso, que ele vai morrer certamente se não tiver outros seres que o cuidem dele, que o alimentem e que o protejam, né?
E o que eu coloco aqui? Por que essa foto? Olha o olho da criança quando está mamando, olhando para a mãe dela. Tá? O Freud nos trouxe toda a teoria do inconsciente, da evolução, da construção da personalidade. A personalidade do ser humano, ele não constrói por si. Ele precisa construir a partir do olhar do outro. A partir do... Teria 1000 citações para falar nisso, nós não temos tempo. Mas é o olhar do outro que dá significado à existência do ser humano. E nós vamos vendo, até adiantando atualmente, cada vez mais no ambiente de trabalho, a individualização, né, a atomização, cada pessoa cada vez mais individualizada, mais separada, e isso está levando a uma epidemia de suicídios no mundo corporativo. Por quê? Porque as pessoas não se sentem olhadas. Né? Esse inconsciente também tem sido estudado pela neurociência e está só somando com aquilo que o Freud dizia. Aos poucos, eu fui evoluindo um pouco na área como gestor. Eu era muito daquele chefe que, quando chegava perto, era só para apontar que alguma coisa está errada, né? Que pouco atentava para olhar no olho da equipe, né? Às vezes achava que era perda de tempo. Mas até eu cito um caso bem recente, aí, a partir do ano passado, não, mas quando eu estava fazendo esse MBA em desenvolvimento humano de gestores, eu comecei a parar mais para os meus contratados, tem 2 contratados que são secretários lá na delegacia do trabalho, eu parava mais, olhava no olho dele e dizia: muito obrigado, foi muito bom esse teu trabalho. Comecei a elogiar mais eles, sabe? E dava direção e elogiava mais. Aos poucos, eles já vinham mais com o trabalho já estruturado, já com sugestão de solução para um problema. E, sobretudo, felizes de estarem trabalhando ali. Né? Felizes de estar trabalhando comigo. Entendi por quê? Porque eles estavam sendo olhados. O ser humano ele precisa ser olhado para ser feliz, para ser integrado. Então, essa também é uma principal tarefa do chefe, do líder. Todos estamos na equipe. Quem está dentro é responsabilidade tua. A vida de quem te cerca também é responsabilidade tua. E só assim que os grandes líderes conseguem atuar e conseguem vencer grandes desafios. E isso, eu não vou entrar em detalhes também pelo tempo, mas eu fui estudando e li grandes líderes da humanidade, né, a respeito de Alexandre o Grande, César, Aníbal Barca, Napoleão, e fui entendendo que, entendendo não, mas fui tentando assim entender o que eles faziam de tão magnânimo, e são coisas simples, na verdade, são princípios de atuação que todo ser humano faz, porque a gente é humano, a gente é um bicho, o homem que tem um princípio de atuação que dá certo. E aí eu percebi que eu atuei já dessa forma algumas vezes, e por isso que deu certo, né, meus trabalhos ali de Copa do Mundo. Primeiro, então, o segredo do grande líder, né, é uma coisa que o... que houve? Primeiro segredo é isso, que o líder apoia a sua equipe. Tá? É simples, é básico, mas ao contrário simples. Um líder não pode atrapalhar a tua equipe, não pode atrapalhar a tua equipe, não é mesmo? Quantos de nós já tiveram líderes, chefes, que mais atrapalhavam que ajudavam, não é? Pois é, terrível isso, é totalmente o oposto. O Jack Welch, que era considerado o maior CEO de todos os tempos, trabalhou na General Electric, ele pontuava que o chefe, o líder, ele tem que varrer o caminho da equipe, tem que limpar o caminho, tirar todos os empecilhos que não agregam valor para a equipe passar e produzir e gerar valor. O Peter Drucker também, que é um cara fantástico, que eu li muito, gosto muito dele, acho ele um filósofo da administração, é um gênio. Ele já previu, nos anos 60, tá, que o futuro do capitalismo ia ser a sociedade do conhecimento, onde o conhecimento vale mais do que o preço das máquinas. É o Vale do Silício, é exatamente o empreendedorismo que vocês fazem. A cabeça, o conhecimento das pessoas vale mais do que a máquina, do que a casa, né, o prédio, do que a mesa, do computador que vocês utilizam. Né? Então, essas pessoas, esse tipo de trabalhador, o trabalhador do conhecimento, ele tem que ser tratado como voluntário, porque ele já tem
aquele conhecimento dele todo, e para tu extrair o máximo dele, ele tem que se sentir bem, tem que se sentir estimulado. Né? E num caso, assim, o que eu usei esse conceito que eu fiz e aconteceu? É apoiar a sua equipe. Durante a Copa do Mundo aqui no estado, nós, Polícia Federal, fazíamos a segurança das seleções, né? Era a nossa atribuição. Então, esse trabalho, que se chama Segurança de Dignitários, sendo serviço de guarda-costa, eu e minha equipe da direção, a gente definiu que ia ser a principal atividade da Polícia Federal. Quer dizer, prioridade 01 é isso, segurança de dignitários. Falei com os policiais que eram da área, peguei o conhecimento deles e fui botando no papel e perguntando sempre o que tu precisa para o teu serviço, o que tu precisa para fazer o melhor serviço possível. E eles também me pediram, né, que pegasse 8 chefes de equipe, e esses chefes de equipe pudessem recrutar 8 pessoas da onde eles quisessem, né, de todo o estado. O meu superintendente me deu carta branca, eu dei carta branca para eles, e eles assim procederam. Como eu apoiei eles, pessoal, todo o trabalho durante a Copa, eles me apoiaram constantemente. Eu gerenciava 18 áreas na Polícia Federal. Tá? A segurança de dignitários era uma área. Essa segurança de dignitários, essa área era o meu backup. Quando faltava apoio, quando faltava gente, faltava recurso, ela era o meu backup direto. Por quê? Porque elas viram toda a luta que eu tive para ajudá-los e eles estavam me ajudando. Então, quando o líder apoia a equipe, ele recebe esse apoio de volta. O segundo segredo, digamos assim, né, é que o líder é alguém por quem vale a pena lutar. Pessoal, chefe a gente tem vários, mas qual é o chefe que a gente se orgulha realmente? Geralmente, esse chefe de quem a gente se orgulha mesmo é um líder. Então, o líder ele tem que se empenhar para não fazer vergonha para os seus comandados, né? Para ele fazer as pessoas... desculpe. Ele tem que fazer as coisas para que as pessoas pensem que é bom lutar por esse chefe, porque ele merece que eu lute por ele, assim como ele luta por mim. Ele me ajuda, eu também ajudo ele. Nesse caso aí, nós aqui durante a Copa do Mundo também, nós recebemos em Porto Alegre visitantes ilustres, eu digo, né? O rei e a rainha da Holanda vieram assistir o jogo da Holanda aqui em Porto Alegre. Então, nosso pessoal, 24 horas do tempo, sempre com o rei, com a rainha, toda a vida, a honra dele, né, a preservação do chefe de Estado no Brasil é atribuição da Polícia Federal. Então, nós fizemos tudo isso. Só que quando estávamos organizando e ia chegar no estádio, a FIFA, né, a FIFA tem as razões dela, a FIFA queria que nós chegássemos no estádio, entregasse o rei e a rainha para ela, para a FIFA, que aí os seguranças privados da FIFA iam tomar conta do rei e da rainha. E aí a gente podia se afastar. Imagina, a FIFA não tem atribuição do Brasil para fazer segurança de rei e rainha. Nós, Polícia Federal. E eu neguei, eu bati pé. E outra, a FIFA não queria nem que nós entrássemos no estádio, então não tinha espaço designado para nós, seguranças do rei e da rainha da Holanda. Mas nós batemos o pé e fomos... E batemos junto e lutamos tanto, eu lutei tanto que nós conseguimos, finalmente, um espaço reservado para nossos policiais da equipe ficarem olhando, de olho sempre no rei e na rainha, dentro do estádio, sempre de prontidão. Como eu lutei pelos meus policiais, esse pessoal da segurança de dignitários lutou por mim também o tempo todo. Eu lembro que, posteriormente a esse jogo, né, a Argentina vinha jogar aqui em Porto Alegre. Veio jogar. Era a tempestade perfeita, né? Os argentinos jogando em Porto Alegre, pertinho, vinha levas e levas de argentinos. E nós estávamos com problema na fronteira, lá em Uruguaiana, com os Barra Bravas. Eu citei esse problema, estava falando com a minha equipe geral. Uns colegas da segurança de dignitários ouviram isso e falaram comigo: ô Picarelli, eu tenho 2 equipes que vai estar de folga até o próximo jogo. Tu precisa deles? Eu falei: bah, claro, preciso. O que tu precisa, Picarelli? Eu preciso que toque para o Uruguaiana urgente, né, para fazer a segurança da aduana, da fronteira, que está ficando perigoso. E eu falei isso assim, ó, perto do meio-dia, de tarde já saíram 2 equipes, 2 carros com 8 pessoas,
Viajaram toda a tarde, de madrugada, chegou lá, 7h30 da manhã, eles estavam na fronteira, todo ostensivo para prestar segurança à aduana. Então é isso, pessoal. Tu tem que ser um chefe por quem vale a pena lutar. Se tu tiver num aperto, as pessoas da tua equipe também vão lutar por ti, vão te dar um apoio. É fatal, porque a gente é ser humano tem essa lógica, né? E o despertar o orgulho da sua equipe, foi o que eu me atravessei e falei antes, mas um líder, ele desperta orgulho na sua equipe, né? Tu tem que te orgulhar do líder. Tu tem que olhar para o líder e dizer, esse é meu líder, ele se fia bem e ele merece comandar. E tudo que eu precisar, eu vou fazer por ele. E sabe por que tu tem que falar isso para o teu chefe, teu líder? Porque tu tem a certeza que se for necessário, ele também vai fazer isso por ti. É uma construção diária, é uma relação humana que vai sendo assim, sendo feita assim, né? Eu lembro de um caso, só exemplificando, faltava 2 semanas para a Copa, nós tivemos uma reunião no Comando Militar do Sul, né, o chefe do Exército das Forças Armadas aqui em Porto Alegre, onde cada área foi apresentar o seu trabalho, o seu planejamento, né, de segurança da Copa. O meu superintendente, o delegado Carol, foi, né, mas ele sempre me deu carta branca e falou, não, cara, é tu que vai apresentar o trabalho, tu que organizou, tu que fez, tu que vai apresentar. Aí eu fui lá, apresentei, e mostrei, nós criamos uma matriz de atividades, tá? A partir de várias fontes, sobretudo o caderno de encargos da FIFA, e essa matriz de atividades em Excel, o pessoal da segurança de militares botou todas as atividades por hora, dia, tudo tal, nessa matriz, e os colegas peritos usaram um grande invento tecnológico que estavam lançando na época, chamado Google Drive. Através do Google Drive, essa matriz de eventos era espalhada, né, era compartilhada com todas as áreas de segurança pública. E aí dava o serviço minuto a minuto do que estava acontecendo. Por exemplo, o avião do Messi ia descer 15h45. Aí não, ele desceu antes 15h40. Ia para a matriz de eventos e espalhava a notícia. Se ele já desceu antes, ele vai ter que sair antes, a equipe da escola vai ter que sair antes e tudo mais. Depois que eu apresentei, né, esse trabalho no Comando Militar do Sul, eu lembro que o general que estava no deserto, ele olhou assim, baixou o óculos olhando para mim, olhou para o meu superintendente, olhou de novo para mim, tirou o óculos da cara e olhou para a equipe dele. Tipo assim, como é que vocês não tinham pensado nisso antes? Né? Como é que vocês militares não tinham pensado nisso antes? Foi engraçado. Mas o melhor foi depois que eu saí da reunião, o pessoal da Polícia Federal que estava na reunião, que foi, né, que eram de outras áreas, todo mundo passava por mim e dava um tapa, valeu, cara, muito bom, mandou bem, chefe. Né? Todo mundo, isso aí, valeu bem, sabe? Quer dizer, eu dei orgulho porque eu mostrei o nosso trabalho que foi bem feito, foi feito em colaboração com todo mundo, e todo mundo se sentiu participativo. Né? Apresentou um trabalho que foi nosso, e a gente sente muito orgulho do trabalho que foi feito. Então, o chefe tem que ser isso, um líder tem que ser assim, tem que dar orgulho na sua equipe, senão vai matar a legitimidade. Estou tocando mais rápido agora do que o tempo está passando. Né? Isso é importante, tá? Essa ideia que eu quero trazer para vocês é importante. A verdadeira liderança, tá? Ela tem legitimidade. O que é isso? Eu digo assim, nesse aspecto, a liderança tem 2 elementos principais, tá? Vamos dizer assim, 2 elementos principais. Por um lado, é a legitimidade, como a equipe entrega essa legitimidade para o chefe, né, para o líder, realmente tu é um chefe, tu é um líder que merece liderar, mas também exige a aceitação por parte desse líder. Esse líder tem que aceitar essa legitimidade da equipe, aceitar o ônus, né? Porque liderar não é fácil, pessoal. Nem todo mundo quer liderar. Por quê? Porque é difícil, porque é pesado, você tem que botar os interesses do grupo acima dos teus próprios, tu vai ter que ter uma sobrecarga nas tuas costas, uma responsabilidade. Então, não existe liderança se não tem, por um lado, as pessoas, o grupo, dar essa legitimidade para alguém, e esse alguém, que é um membro do grupo, aceitar, internalizar, né, essa legitimidade. E a autoridade, tá? Eu vejo que no Brasil a gente tem muito conceito de autoridade igual ao autoritarismo, né?
que liderança não é poder, é só influência, né? Teria uma explicação maior para dizer, mas não, liderança é uma relação de poder, sim. Tu é um líder, é um chefe, tu está num plano superior à tua equipe. Tu é membro da equipe, mas quem é que decide? É tu que tem que decidir. Quem é que tem que resolver os problemas? Né? É tu, em colaboração com os outros, mas tu assume o ônus de resolver os problemas. Se a equipe vai bem e atinge os objetivos, parabéns para a equipe, palmas, louros da vitória, toda para a equipe. Se a equipe vai mal, não atingiu o problema, tu que é o responsável, cara. Então, exige poder, sim. Poder até para desligar alguém da equipe. Se tem uma equipe que tem alguém que está minando a união da equipe, não está entregando, está criando cisão, briga, tu tem que tirar esse membro da equipe, pelo bem da equipe como um todo. Né? Então, a autoridade é um poder, mas também com legitimidade. As pessoas veem o chefe, né, como legítimo chefe, legítimo líder, esse chefe tem autoridade. Quando as pessoas não veem o chefe como um líder legítimo, né, esse chefe só tem o poder. E na cabeça dele, ele se acha que tem autoridade. Mas não, aí ele tem autoritarismo. Entenderam? O poder, quando não tem legitimidade, isso é autoritarismo. Aí vem, né, goela abaixo, feudal, goela abaixo, faz o que eu estou mandando. Aí o que acontece com a equipe quando o chefe é assim autoritário? Ah, tu está mandando? Então tá, beleza. Só faço o que tu mandar. Mandou? Já fiz. Entreguei, tá aqui. Agora fico parado esperando ser mandado de novo. Com isso, ó, a equipe vai para baixo e até que o chefe esse cai. É da vida, mais ou menos assim que acontece na realidade, na vida. E a gente simplesmente não está escrito, mas é uma lógica humana de atuação, de dinâmica. É assim que a gente vê. Por isso, pessoal, eu coloco que o líder tem que ter comprometimento. O que é comprometimento? Olha que palavra complicada, não. O líder tem que bater no peito e dizer: eu sou o melhor para essa tarefa, sim. Eu vou chefiar e eu mereço chefiar porque eu me preparei, eu treinei e não tem ninguém melhor aqui para chefiar. E não é só falar, tu tem que ser assim, tem que sentir. Se tu não acha que não está preparado, vai estudar, vai te aprofundar, evolua, né? Converse com a tua equipe. O líder tem que ter diálogo com todo mundo. E diálogo para dizer com a equipe humildemente, ó, me ajuda aqui, o que a gente tem que fazer para melhorar. Porque o líder vai unir a cabeça de todo mundo e vai criar um grande ser que é essa equipe unida, liderando, né? Liderando não, trabalhando. Isso é liderança, é se unir para resolver problemas. Tá? O Jack Welch coloca que um líder tem que fazer o quê? Tem que fazer o que deve ser feito. Não é o que tu quer, tem que fazer o que tem que ser feito. Aquelas obrigações morais. Nós temos que resolver esse problema, nós temos que fazer tais etapas. Né? E, ao mesmo tempo, eu coloco que uma coisa bem importante que eu coloco do Jack Welch, né? Uma das características do líder é ter visão. Até eu citei para vocês, eu passei alguns vídeos para vocês aí no chat, depois vocês verem. O que é visão do Jack Welch? Aliás, eu nunca vi em lugar nenhum disso, mas clareou minha cabeça, sabe? Me senti assim, iluminado com o Jack Welch. Visão. Visão, pessoal, é simplesmente o líder definir para a equipe para onde nós vamos, por que nós estamos indo para lá, tá? E o que tu vai ganhar se tu vier conosco. Cara, é muito simples, é muito claro, e é isso que um líder tem que ter em qualquer nível de gestão, tem que ter isso. Ele tem que saber para onde é que estão indo, e explicar por que está se indo para lá, e garantir que isso vai ser benéfico para todo mundo da equipe. Se as pessoas não tiverem benefício na liderança, vai minar a legitimidade. Né? Por que eu vou seguir esse cara se eu só me dou mal? Né? Por que eu luto tanto na hora de aparecer, de se dar bem, só o líder que está lá ganhando louros, tapinha nos ombros, né? Uma bonificação estupenda e eu estou passando dificuldade. Então, faz parte do líder também pensar realmente na remuneração, né? no prêmio para a sua equipe. Tá? E a delegação exige orientação. Pessoal, delegar não é delargar. Tu tem que delegar, mas tem que orientar as pessoas, tá? Coisas rápidas.
que a delegação com orientação, aí vira gestão. Tá? A gestão, então, o gestor não seja centralizador, use o cérebro de todo mundo, não use só o teu, vai te dar melhor na vida. Tenha disposição para ouvir as pessoas, mas também tenha coragem para falar. Tem que ter coragem para falar quando está errado. Tem que ter coragem para dizer, ó, não dá para fazer assim, né? Não, tu está querendo demais. Tem que ter coragem, porque se não tiver coragem, tu não fala, mas fica sentindo. Não fala, fica sentindo. E aí a pessoa, pô, estão me enrolando. Ninguém é bobo, pessoal. As pessoas entendem, as pessoas sabem ler a verdade uma no outro. Então, seja verdadeiro, né? Fala com jeito, mas fala, né? E outra coisa, gestão exige muita coisa, tá? Mas principalmente o que gestão exige, no meu entendimento? Tem que definir quem vai fazer o quê, até quando. Se tu tem isso definido, tu tem gestão. Se não tem definição de quem vai fazer o quê, até quando, bom, aí tu tem ideia, tem hipótese, tem desejo, então não é gestão. Tá? E dentro do quem vai fazer o quê, até quando, isso eu aprendi na vida real, tu tem que ter definido quem é o substituto. Né? Quem vai fazer tal coisa? Tá, mas quem é o substituto? Se aquela pessoa fica doente, se aquela pessoa viaja, se aquela pessoa é atropelada, fica do zero? Não. Para tudo que se faz dentro de uma empresa, de um negócio, de um serviço público, tem que ter um substituto, claramente definido e treinado também. Tocando, porque tempo urge, isso é uma coisa que eu trouxe da matriz. Eu gosto muito da matriz teórica do sistema Toyota de produção. Ainda acho que é bala. Ainda acho que é o bala. Acho que é a indústria que mudou o mundo, né, a Toyota. E esse conceito de melhoria contínua, foco no cliente, isso mata a pau. Né? O Peter Drucker também dizia, né? Tem uma pessoa que é quem pode demitir todo mundo na empresa, que é o cliente. Basta ele não comprar nossos produtos. Então, vocês têm que focar no cliente, entender o que o cliente quer para preparar e entregar aquilo que ele quer. O Taiichi Ohno, que é um dos criadores, o criador do sistema de produção, eu coloco assim, o Peter Drucker no Ocidente é o gênio da administração. E o Taiichi Ohno é o gênio do Oriente. Tá? Ele diz assim, trate cada etapa da cadeia produtiva como se fosse teu cliente. Eu estou produzindo um relatório, vou entregar lá para o Anderson. Como é que eu vou ser eficiente em produzir esse relatório e entregar para o Anderson se eu não conversar com o Anderson e perguntar, Anderson, o que tu precisa nesse relatório? Para que tu precisa desse relatório? Qual é a utilidade que tu vai precisar? Então, use isso. E isso foi uma das principais coisas que eu usei, o principal conceito que eu usei dentro dos grandes eventos onde eu trabalhei e sempre deram muitos resultados. Porto Alegre foi a cidade-sede mais organizada, mais segura do Brasil durante a Copa do Mundo 2014. Isso é um grande orgulho meu, da minha equipe. E por que tem que estar organizado? Né? Eu digo, tem que estar padronizado. Através do PDCA, tu vai sempre melhorando o processo. Quando o processo está bom, tu padroniza, cria um procedimento operacional padrão. Porque quando a empresa está pequenininha, é fácil. Todo mundo já aprendeu a resolver o problema. Quando a empresa vai crescendo, cresce em complexidade, cresce em volume. Quanto mais o processo estiver claro para todo mundo, o procedimento padrão, mais fácil é escalar, né? Crescer em escala. E outra coisa também, o pessoal da qualidade total diz, aquilo que não está padronizado é impossível ser melhorado. Senão fica muito na intuição de cada um, uma pessoa que é bom naquilo. Não, quando se padroniza, a gente consegue evoluir, melhorar o processo. Né? E, por fim, aqui nessa parte, seria a questão de equipe. Equipe é tudo, eu falei. Né? Não existe chefe, não existe líder sem liderado. Afinal, a maior força de um chefe é os seus chefiados. A maior força do líder são os liderados. Né? Para que serve um líder que ninguém segue ele? Mas como é que a gente faz juntar equipes, né? Juntar equipes assim. Eu sei que tem, fala de diversidade, tudo. Eu não acredito que existem vários tipos de pessoas. Para mim, todas são pessoas, são seres humanos. Seres humanos. Todas as pessoas são seres humanos. Mas tem um aspecto
que é o que eu levo muito em conta, que eu valorizo demais no ser humano, nas pessoas, que é o caráter. Eu seleciono, eu gosto de trabalhar com gente honrada, gente de caráter, gente que tem vergonha na cara, gente que possa jogar claro, posso falar claramente com ela e eu sei o que esperar dela, porque é algo que ela pode esperar de mim. Né? Isso cria uma cultura, isso cria valores. Né? Isso evita trabalhar com puxa-saco. O puxa-saco, ele está lhe bajulando e assim que ele puder, ele vai te derrubar para assumir teu lugar. Gente tem caráter, não. Eu quero corações e mentes, eu quero corações e mentes das pessoas. Agora, tem um grande problema trabalhar com gente de caráter. Atente isso. Eles não vão trabalhar para ti se tu não for um cara honrado. Se tu não tiver dignidade, se tu não tiver palavra, essas pessoas vão voar e vão trabalhar com outras pessoas e vai fazer o teu negócio ruim. Então, tenha honra, tenha caráter, tenha vergonha na cara, fale olho no olho, seja verdadeiro, seja claro, seja honesto. É com essas pessoas que tu vai conseguir atingir teus objetivos e ir adiante. Sobretudo, né, quando estiver recrutando gente, é um indicador que eu digo. Outro indicador que eu digo também para recrutar, uma vez eu dei uma palestra para o pessoal da PepsiCo, que aí me perguntaram, cara, eu tenho duas pessoas numa função trainees, os dois têm as mesmas entregas, assim, eu não sei quem que eu poderia escolher, o que tu dá de dica? Cara, fica assim, poxa, como é que eu vou saber, né? Não falou com ninguém, não sei o trabalho deles, tudo. Aí eu pensei e me deu um lampejo, assim, olha, fica com quem mais ajuda os outros. Escolha a pessoa que naturalmente ajuda mais os outros dentro da equipe, porque essa pessoa, esse cara vai ser grupo, esse cara vai ser grupo e um dia pode crescer e virar líder. Então, atentem isso vocês, vejam, vocês estão lidando com pessoas, estão crescendo, estão recrutando, atentem isso, quem é que ajuda mais os outros? Quem é que trata bem outras pessoas sem precisar tratar bem? Trata melhor os humildes, esse é mais ser humano, né? E encerrando nosso papo, que o tempo hoje tem umas perguntinhas ali, que na verdade é o seguinte, eu tive que botar, né, uma última dica que eu digo para vocês, tá, que é um último conceito, que é atentem para o ritmo, tá, o ciclo. A vida da gente vai ser ciclos, tá? A gente tem que conseguir, tem altos e baixos, seguir subindo, para ir adiante, mantendo o foco, mantendo o destino, né? O Yuval Harari, aquele cara que escreveu Sapiens, né? Tem uma parte do livro dele muito boa, que diz o seguinte: o ser humano, né? O bicho homem, o macaco homem, a gente não foi feito para viver durante períodos seguidos muito grandes de estresse. A gente era coletores e caçadores. A gente ia atrás da caça durante dias, coletava coisa para comer, até que chegava no estresse da caça, que tu podia morrer, até que matava o animal, pegava, botava nas costas e voltava para a tribo. Na tribo, aquela caça ia durar algumas semanas de comida. E aí ia dar um relaxamento. Ou seja, isso de estar sempre no estresse, trabalhando sempre no estresse, isso vem da revolução industrial, do trabalho de fábrica. Então, atentem para isso. Não exige que os seus comandados estejam sempre no estresse, sempre no estresse. Né? Feche ciclos, né? ou com eventos, eu sei que vocês fazem muito melhor isso do que nós, da iniciativa do setor público, mas fechem ciclos com eventos, tenham descompressões de estresse diante de outros desafios. Tá? Isso vai trazer saúde até psicológica, né? Eu digo isso por mim, tá? Acabou a Copa do Mundo, beleza, fomos a melhor sede, o Brasil se ferrou, fazer o quê? Não é culpa minha e tal, mas aí no final do ano eu estava já com sentimentos, sabe, sensações estranhas, tudo, mas era da ansiedade, sabe, agora acabou a Copa, acabou o estresse, beleza, acabou. Pessoal, eu tive que ir no médico, na emergência, né? O médico examinou tudo, ele olhou, olha, Marcelo, era quase 4:30 da tarde, tu sai daqui agora do consultório, tu vai direto para o Hospital de Santa Casa, em Porto Alegre, eu estou pegando o plantão às 6 horas, tu vai entrar numa cirurgia de emergência, um procedimento de emergência. Deu que isso? Eu estava com hemorragia interna, estava com úlcera no duodeno, tá? E fui para a faca
para endoscopia de emergência naquela hora. E o médico falou depois, né? Depois, olha, se eu fosse mais velho um pouco, não tivesse ainda bem condicionado fisicamente, tudo, eu teria batido as botas, sabe? E eu achando que eu estava bem, que eu aguentava, que eu tô seguro, sabe? Aguento a pancada, eu estou bem, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. E aquilo realmente me fez mudar a cabeça, né? Entender que a gente não pode viver sempre no limite do estresse, do estresse, do estresse. Não adianta, cara. Estoura, uma hora estoura. Eu estouro por dentro. Tem pessoas que estouram na pele, tem pessoas que tiveram câncer, tudo assim. Então, eu no hospital e depois saí do hospital pensando, o que eu quero fazer da vida que eu não fiz até hoje? Né? O que eu gosto de fazer que eu não estou fazendo? E comecei a ressignificar a minha vida, né? Em 2014 aconteceu isso. Aí uma das coisas que eu pensei que eu queria fazer a vida eu não tinha feito até hoje foi isso aqui, ó, piano. Eu fui atrás, tive aula, faz 5 anos que eu aprendi a ter aula, né, tocar, e desacelerei, e eu pensei o seguinte, o que eu gosto de fazer que eu não estou fazendo? E eu sempre gostei de ministrar aulas, fui professor já de faculdade, então resolvi batalhar, né, voltar, me capacitar, fui fazer MBA, me capacitar para voltar a dar aulas. Mas dar aula é que nem estudar, eu não acho chato estudar. Chato é estudar o que eu não gosto, né? Estudar o que eu não gosto é insuportável. Mas ministrar aula do que eu gosto, o que eu gosto realmente. E é isso que eu gosto. Eu gosto de gestão, é isso que brilha no olho. A gente conseguir se unir, resolver um problema, a gente fazer algo que não esperava. Então, meu propósito hoje em dia, é isso, é passar adiante isso que eu aprendi, isso que eu vivenciei. E eu achei uma forma de retribuir, né, o que já fizeram por mim, que já me passaram. E eu quero fazer isso, acho que nada melhor fazer isso do que com vocês, né, as pessoas que hoje realmente estão batalhando para construir um futuro. Vocês estão construindo um futuro melhor, né? É como eu falei lá no início, vocês hoje em dia estão audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Então é isso que eu quero deixar para vocês, tá? Vida longa e próspera para todos. Obrigado. Estou aberto às Excelente. perguntas aí. Boa. Eu, antes de abrir as perguntas, depois eu vou até colocar lá no grupo, lá com todo mundo, tá? Mas eu fui anotando algumas coisas, Marcelo, que eu achei legal, que são são algumas premissas da liderança, né, de um bom líder. Depois eu até vou botar, vou relacionar todas elas, mas eu fui anotando algumas palavrinhas-chave, como Certo. sendo catalisador, consciência, manter as pessoas unidas, reciprocidade, visão, delegar, ouvir, né? Evoluir, né? Melhoria contínua, aquela questão de evolução, tudo gira em torno de pessoas, então é a questão de equipes e times, né? E, Exatamente. enfim, eu achei muito legal que tu fechou por coincidência de algo que nós estávamos falando, inclusive por acaso ontem. Ele está falando de contratos, de instrumentos, mas tu Sim, bateu numa tecla que eu falo bastante, cara. O caráter é melhor que o melhor contrato, né, cara? Quando a gente está falando de é pessoas verdade. sérias, pessoas honestas, tudo fica mais fácil de construir, né, Marcelo? Cara, parabéns e fantástico aí. Agora E eu quando a quero gente tem compartilhar uma. as anotações Anderson, lá, né? e Fala, velho. quando a gente tem uma certa corrida de vida, a gente bate o olho e sabe mais ou menos o que pode esperar de uma pessoa ou não, né, cara? Então Eu sempre, segue eu esse sempre, instinto. eu Segue sempre esse. falo das primeiras coisas, confia primeiro no teu instinto, depois o resto tu vai lá. Mas aquela primeira coisa, aquele teu primeiro insight, porque a vida É, vai nos dando isso, né, cara? E aí, isso é outra coisa que eu costumo dizer: o nosso instinto, raramente ele nos engana. É que nós, geralmente, somos mais cabeças duras e vamos lá e questionamos eles, e quando vem a prova, vem com o tempo. Assim, pô, é cara, verdade. né? Vem aquele sentimento. É Pessoal, verdade. a gente estourou nossa uma horinha aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o Marcelo, fica à vontade, o espaço é nosso agora. Larga de mão a timidez, pessoal. Essa hora de perguntar para o Vocês são cara. líderes. Vocês são líderes, pô. Sem timidez. Mas também, se não tiver pergunta, não tem problema nenhum. Acho que fez, cara, excelente aí a forma como tu conduziu, Marcelo. Ótimo mesmo, cara. Foi Obrigado. fantástico. Obrigado. Tô postando umas coisas aqui, então. Já falei que eu postar dos vídeos, tal.
citações, né? Perfeito. Não A Raíssa levantou a mão. Raíssa, vai lá. pode falar. Acho que ela foi fazer uma Raíssa. reação. Eu acho que ela foi emitir uma reação e levantou a mão. Acho que ela não quer falar, não. Anderson, se me permite, Claro, posso falar uma coisinha só rápida aqui, que eu vi que não ia dar tempo, mas já tem um tempinho duas. rapidinho. Vai Cara, lá. coisa bem pedagógica, desculpa, eu pensei isso 15 minutos antes da. Cara, pessoal, isso aqui, tá, eu estudei bastante a burocracia. Tá? O formato da burocracia é assim, né? Piramidal, isso aqui tudo a gente estudou, né? Primeiro lugar, que não foi Max Weber que inventou isso, tá? Max Weber só identificou um fenômeno social. Mas o que é o principal problema da burocracia? Que é quem está aqui na ponta tem a visão do cliente, a visão do problema. E essa visão dele, né, essas dúvidas dele, essa visão dele, termina não alimentando a burocracia para cima. Tá? Então, vocês, como são gestores, atentem para a visão de quem tem lá na ponta. Atente para a visão de quem está lidando com o cliente. E tente trazer esse conhecimento para retroalimentar toda a gestão. Tem alguns gestores que dizem que a pirâmide, na verdade, devia ser assim, né? O CEO devia ser uma raiz dando ajuda para todo mundo para brotar as árvores, botar os frutos, tá? Essa é uma Boa. questão, tá? Todos pensar por que estou fazendo isso, cada setor pensar por que estou fazendo isso. E aqui, ó, internamente, cada setor tem que tratar o próximo como cliente. Então, tem que pegar a visão do próximo setor, como é que ele quer que o teu serviço chegue lá, e assim por diante. Só que tu elimina retrabalho, tu elimina desperdício, e tu vai satisfazer quem? Aquele último setor da ponta lá, que é o cliente, a sua excelência, o cliente. Tá? Isso aí, tanto no serviço público quanto privado, dá para fazer e funciona. E é simples, não exige software, existe método de trabalho, cabeça, condução e vontade, né? Vontade. Nem todo mundo está afim de ouvir o próximo setor, ouvir o cliente, é disposição pessoal. Mas se tu é chefe, tu tem que meio que conduzir as pessoas para isso, né? Ex- Conquistar e impor. exatamente. E vai de uma das palavras que eu anotei que esqueci de citar ela, que foi processo. Né? No momento que tu cria processo, foi bem questão até de falar, tu só melhora o que tu já tem mapeado, tu não consegue melhorar o que tu não tem mapeado, então é muito importante a gente construir processo também. E até para a questão de quando a gente está passando bastão, falando de liderança, né? Fica muito mais Isso. fácil quando tu cria um guide que tu passa alguma coisa para alguém que quer educar uma nova pessoa, está aqui, o processo está aqui, o padrão, fica bem mais fácil de replicar e de escalar isso. E é muito comum também esse aspecto, que é a dor do crescimento das startups, né? A dor do crescimento das empresas. Porque a dor do É. crescimento passa por desenvolver pessoas, passa por crescer com times multidisciplinares. E como é que tu cria um time multidisciplinar sem ter cultura e sem processo? É muito difícil. Então é muito importante que isso vai construindo desde o zero, né? E, Anderson, a cultura brasileira também é fogo, porque a gente odeia método, a gente odeia processo, a gente acha que tá matando a minha individualidade, sabe? Cada um quer fazer do seu jeito. Só que tem coisas que já foram testadas, já foram treinadas, aquele é o melhor jeito. Agora, o que eu digo sempre, não é para engessar, né? O processo, o procedimento padrão não é para ser engessado, é para ser um padronizado, e se ele melhorar, tu muda o procedimento padrão. Né? Perfeito. Houve a ideia das pessoas que estão utilizando, Picarelli, a gente está fazendo assim, mas a gente acha que não precisa mais fazer esse ofício para lá, se a gente consegue essa informação aqui via tal sistema. Bom, então tira do sistema, mandar um ofício, pegar uma informação. Tem que evoluir, tem que ser constante, não é para ser uma lei, uma regra. Perfeito. Marcelo, agora o Marcelo, meu Marcelo Wagner. A gente esqueceu de fazer o print, cara. Vamos aproveitar que tem uma turma Vamos boa aqui lá. ainda. Todo mundo abre a câmerazinha aí. Vamos fazer, depois te manda pro Marcelo Vamos. também. Bota lá. Boa. Opa. Assim. Boa. Show de bola. Legal. Quem ficou abriu a câmera mesmo. Valeu. Vai lá, Valeu. Marcelo. Bora Faz lá então. 3,
2, 1. Fechou, mais um para garantir. Fechou. Obrigado, pessoal. E encerrando meu marketing pessoal, acesse lá meu LinkedIn, tem artigos curtos de 4, 5 folhas lá que eu acho que dão Todo um mundo toque. seguindo o Marcelo no LinkedIn agora também, pessoal. Dá um toque bom, uma bibliotecazinha. São coisas que eu queria falar para as pessoas, mas não tinha quem me ouvisse, então eu fui escrevendo. Boa. Excelente. Eu acompanho, o Marcelo também, eu acompanho ele, na verdade, eu conheci ele, mas depois eu fui acompanhando, eu descobri esse gosto dele pela liderança lendo o material dele. Isso é aquelas coisas que a gente não precisa dizer para a pessoa, mas volta e meia vai lá e faz um comentáriozinho, lá estava a publicação, daí tu lê a publicação inteira e tu manda aquele feedback, e daí tu vai criando vínculo com as pessoas também. É verdade. Show de bola. Legal. Obrigado, viu, Marcelo? Anderson, galera, valeu. Excelente. Tá? Valeu, Canelli, parabéns aí pela aula, show de bola, muito aprendizado aqui. Valeu, Marcelo Wagner, Anderson, tchau, muito bom. Valeu. Falou, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.